Então, muito bom dia. Diretamente de Milão, o tempo está como vocês veem. Espero que aí em Portugal esteja melhor. Antes de continuar, gostava de perceber se com som e imagem está tudo bem, porque desde ontem nós temos tido dificuldade em fazer alguns diretos. Ontem estava a tentar fazer uma entrevista a uns responsáveis da SEAT por causa da apresentação do Ateca Cupra e não consegui porque havia problemas de telecomunicações em Espanha. E acabei por gravar a entrevista que hei de colocar hoje. Como sabe, os programas aqui nesta página são feitos em direto, mas quando há problemas de comunicações, como aconteceu ontem, a gente grava, já percebi que com som e imagem está tudo bem, e depois coloca-se mais tarde, que é o que vai acontecer hoje à tarde, e de colocar no ar a entrevista que fiz ao responsável da SEAT para analisar aquilo que é o produto chamado SEAT Cupra, SEAT Ateca Cupra, qual é o segmento de mercado, quanto é que vai custar e por aí adiante. Bom, o que é que temos para hoje? Temos, naturalmente, período de ordem do dia, e para falar de quê? Para falar de duas coisas. A meia derrota de Trump nas eleições intercalares nos Estados Unidos e o que ela significa, e por outro lado as declarações do CEO da Altice sobre o estado da imprensa em Portugal. Vamos então às midterm elections nos Estados Unidos. Os Estados Unidos são um sistema complexo de checks and balances, pesos e contrapesos. Tem o poder executivo, Presidente e Governo, tem o Congresso, que é o Parlamento, e o Congresso está dividido em duas câmaras, o Senado e a Câmara dos Representantes. Bem, de 2 em 2 anos há eleições para a renovação de 1/3 dos deputados, que são deputados, que estão no Senado e estão na Câmara dos Representantes. E estes midterms, estas eleições intercalares, são sempre uma espécie de grande teste àquilo que é a popularidade e a política dos presidentes. Bom, o que é que aconteceu nos Estados Unidos antes de ontem? Uma derrota de Trump na Câmara dos Representantes e um reforço de Trump no Senado. Ou seja, ele ganhou deputados para o Senado e perdeu deputados na Câmara dos Representantes. Bom, o que é que isto significa? É que eu ouvi muita gente nas últimas 2 semanas prever uma derrota clamorosa de Trump. Ou seja, que isto sucederia na Câmara dos Representantes e sucederia também no Senado. Não aconteceu assim. Bom, e isto está a perturbar a análise de muita gente. Eu não sei porquê. Como sabe, eu não sou nada fã de Trump. Não gosto de Trump. Acho que ele, além de ser um tipo perigoso para a democracia, até pela forma como ontem se portou perante um jornalista da CNN, que depois acabou por ser expulso da Casa Branca, eu acho que ele é um perigo para a democracia, se deixado à solta, e acho que ele é um bocado buçal também. Portanto, faço aqui um bocado a análise que fiz, e já tinha feito isto anteriormente, para a situação no Brasil. Bem, mas a verdade é que Trump tem coisas boas. Algumas delas na economia. E devemos falar sobre isso qualquer dia. Mas um problema, há uma coisa que as pessoas não percebem em Trump, é que Trump tem aquele gut feeling, não é? E que consegue perceber e antecipar muitas vezes quais são os anseios e as preocupações da opinião pública. Ora, isto foi o que Trump interpretou muito bem para ser eleito e é o que ele tem vindo a fazer nos últimos 2 anos como presidente. Qual é o ponto aqui? Ele continua a tocar naquelas áreas que dizem muito ao coração dos americanos neste momento, que é a invasão de fora, os estrangeiros, a imigração e por aí adiante. E manipulou vergonhosamente aquela história da caravana que vem para os Estados Unidos para servir isso. Portanto, quem menospreza Trump acaba sempre por ter estas surpresas. Portanto, valia a pena que nós percebêssemos isto quando estamos a fazer análise sobre os Estados Unidos. Portanto, a mim não me surpreendeu nada a derrota dele na Câmara de Representantes e o reforço dos deputados no Senado. Era bom que nós portugueses percebêssemos um bocadinho isto. É que há políticos que nós menosprezamos e depois temos surpresas desagradáveis. Já fizemos isso na Europa, em Itália, olha, aqui precisamente, já fizemos isso em Espanha, já fizemos isso com o Brexit em Inglaterra. Não pode ser. Há políticos que interpretam muito bem o sentimento popular e manipulam essas pessoas. E temos de estar atentos a isto porque os populismos nascem destas coisas. Nos Estados Unidos, aqui em Itália, em Inglaterra e por aí adiante. Bom, segunda questão do período de ordem do dia, como eu dizia há bocadinho, o CEO da Altice disse mesmo que está preocupado com o estado da imprensa em Portugal. Bem, é de saudar
que Alexandre Fonseca faça isto e diga isto. Porquê? Primeiro, porque a Altice já esteve candidata à compra do grupo da Mídia Capital. TVI, rádios e por aí adiante. Mas eu não tenho visto os responsáveis de empresas em Portugal preocupados com o estado da imprensa. E não é preciso as grandes empresas, basta empresas médias mesmo e aquilo que forma a espinha dorsal do empresariado português. Ora, isto é preocupante. Porquê? Porque, como muito bem disse o engenheiro Alexandre Fonseca, desculpe lá, estou com dificuldades de voz, a imprensa é um pilar da democracia. Ora, o que nós estamos a ver nos últimos anos é uma perda, mas uma perda muito grande, da influência da imprensa. As vendas estão em quebra, as audiências estão em quebra e, inclusive, nós temos hoje em dia redações com gente com pouca experiência, uns foram despedidos, os que são contratados sem experiência, estagiários, que é um problema grave. E isto nota-se na qualidade da imprensa e depois torna-se um ciclo vicioso. Má qualidade, menos vendas, menos audiências. Bem, é bom ouvir o responsável de uma grande empresa preocupado com isto. O que é importante aqui perceber? Duas coisas. Em primeiro lugar, era bom que mais pessoas em Portugal falassem sobre isto. A imprensa tem um problema de gestão. Claramente um problema de gestão. É aquela que está mais atrasada neste processo de adaptação a uma mudança. Ora, há empresas em Portugal que estão a fazer muito bem esta transição. Nós precisamos da imprensa de duas coisas. Melhores gestores, precisamos de investimento, mas precisamos de outra coisa, qualidade naquilo que estamos a fazer. Ora, é importante que haja mais pessoas em Portugal preocupadas com isto e que venham dar voz a isto. E mais, levar o raciocínio mais longe. Aquela compra da TVI, da Mídia Capital, que foi vetada pelas autoridades na altura, em minha opinião, foi um erro. Eu acho que a melhor solução não será outras empresas, nomeadamente telecomunicações, tomarem conta de mídia, mas a verdade é que é uma tendência que vai acontecendo pelo mundo fora. E, portanto, é bom que ouvir alguém em Portugal comece a discutir estes assuntos e vai levantando esta lebre. Porque a situação da imprensa não é fácil e nós, queiramos ou não queiramos, gostemos ou não gostemos, precisamos da imprensa. É por isso que eu muitas vezes digo aqui que você aqui vê e ouve aquilo que não vê e ouve em outros sítios. Bom, vamos lá então à agenda. E o primeiro ponto da agenda é o desemprego. Os números revelados ontem pelo Instituto de Estatísticas mostram duas coisas. Primeiro, que o desemprego subiu no verão. E isto acontece pela primeira vez em 6 anos. Bom, tem algum significado? Tem. Repare, o verão é a altura em que tradicionalmente o desemprego cai. Porquê? E quando se diz o verão, diz de maio até mais ou menos a setembro. E porquê? Porque é a altura em que nós temos um influxo muito grande de turismo. E muitas vezes as pessoas estão inscritas nos centros de desemprego, acabam por transitar para a economia por causa da procura de emprego que aumenta nesta altura. Bom, o que é que isto significa? Que quando pela primeira vez o desemprego sobe no verão, em vez de descer, a primeira coisa que acontece é melhor olhar para as luzinhas amarelas, que há luzinhas amarelas a acenderem-se. Bem, nada disto teria muita importância se nós disséssemos assim, bom, está bem, mas isto pode ser uma coisa conjuntural. É verdade, pode ser, mas a verdade, e eu até vou aproveitar para lhe mostrar aqui um gráfico que está no Jornal de Negócios, a propósito desta matéria. Repare, está aqui, eu hei de publicar este gráfico daqui a bocadinho, mas está no Jornal de Negócios. Esta linha preta que se vê aqui é a evolução do desemprego. Ora bem, esta evolução, que atingiu um pico em 2015, como sabe, e depois começou, aliás, antes de 2015, começou a descer, começou a ficar menos inclinada. Em primeiro lugar. Segundo lugar, quando nós olhamos para o comportamento do emprego, também começamos a ficar preocupados, porque há menos criação de emprego. Bem, você dirá, também pode ser uma coisa conjuntural. Não acredito. Não acredito, primeiro porque as linhas começam a mostrar claramente uma atenuação das tendências. Em segundo lugar, há aqui uma coisa que as instituições internacionais que têm feito análise a Portugal vêm alertando há muito tempo. E já vinham a dizer isto há muito tempo, que era a tendência para a baixa do desemprego ia-se atenuar porque nós já estávamos a esgotar os recursos que a economia tinha livres. Bom, você já nos ouviu aqui falar várias vezes sobre um problema que é, se não se fizerem reformas estruturais, dificilmente a economia ganha tração, nomeadamente aumento da produtividade, nomeadamente
criação de mais postos de trabalho. E a verdade é que a experiência histórica mostra que crescer à volta de 2% não é suficiente para baixar de forma consistente o desemprego. Onde é que eu quero chegar? Isto pode ser o primeiro sinal do tal abrandamento de que muita gente vem falando, inclusive em instituições internacionais, para Portugal, não só agora como nos próximos tempos. Aliás, este abrandamento, em minha opinião, vai-se acentuar. Abrandamento neste sentido, não é? E, portanto, isto pode ser que não seja apenas a única má notícia que nós começamos a ter neste momento. Ou seja, isto pode pronunciar que nós estamos a chegar àquela situação para que nos vem alertando há algum tempo. Ora, e é aqui que vale a pena pensar numa coisa que eu hei de deixar para uma análise amanhã. É assim, explique-me só como é que tudo isto podia continuar a mexer se nós, em 4 anos, já 3, vamos para o 4º ano, não fizemos uma única reforma estrutural. Pelo contrário, andamos a reverter reformas que a Troika nos obrigou a fazer e que eram reformas penosas e reformas que nos doeram na pele. Portanto, o ponto é este. Nós não podemos esperar milagres em economia. Ou seja, a economia move-se, a economia melhora, a economia dá um salto quando nós atuamos sobre ela do ponto de vista positivo, ou seja, com reformas. É exatamente aquilo que nós estamos a fazer. Portanto, o que está a passar no desemprego não me surpreende. E mais, suspeito que isto, nos próximos tempos, até se pode agravar. Bom, e isto leva-nos ao segundo ponto. Recordas, temos falado aqui antes de ontem daquela questão do Observatório de Imigração e da falta de mão de obra qualificada. Fofinhos, atenção que eu vou elogiar o Governo. O Governo vai lançar um programa especial chamado TecVisa. Vai ser analisado pelo IAPME e por outras instituições, nomeadamente Serviços Estrangeiros e Fronteiras, e serve para quê? Para garantir que as empresas nacionais que precisam de mão de obra qualificada, mas que não sejam do espaço da União Europeia, sejam de fora da União Europeia, possam trazer para aqui imigrantes qualificados. Bom, isto tem uma série de condições, não pode haver mais de 50% de trabalhadores qualificados que vêm de fora, para evitar abusos, mas tem uma grande vantagem. É como você sabe, há zonas do globo que têm muito boa mão de obra, qualificadíssima, melhor do que a nossa. Porque nós já não chegamos, nós não, como eu expliquei ontem, nós em Portugal não produzimos mão de obra qualificada em número suficiente para aquilo que são as necessidades que as empresas têm. Repare, Brasil, alguns países, outros países da América Latina, países da Ásia, que têm gente muito bem qualificada e gente que quer conhecer melhores paragens, maior estabilidade, segurança, ganhar melhor, que podem ter interesse em vir para a Europa. Ora, as empresas portuguesas, repare, se você tem BMW, Mercedes, Volkswagen a investirem em centros de competência em Portugal e você não tem gente qualificada suficiente para estar a preencher aqueles empregos, o melhor que você tem a fazer é ir buscar gente de fora e criar condições para isso. Portanto, atenção, eu acho que é uma grande medida no Governo, vai depender muito como for implementado, e aquilo que o Ministro Pedro Cisa Vieira anunciou nesta matéria parece-me uma excelente solução para aquilo que são os problemas de mão de obra que nós temos e que vamos ter. Fofinhos, recordo, eu estou a bater palmas ao Governo, ok? Bom, terceiro ponto. Vamos à saúde. Eu tenho recebido algumas mensagens de pessoas. Aliás, aproveito para dizer, Maria Hermínia me escreveu a perguntar o que é que eu achava do investimento nas obrigações da Mota-Engil, que dão 4,5%. Eu vou analisar isso amanhã, ok? Mas, porque eu hoje queria pegar nas mensagens que recebi de pessoas que me falaram da saúde. E houve muita gente que escreveu a dizer, você está sempre a criticar o Governo na área da saúde. E é verdade. Não é sempre, mas é verdade. E diziam-me as pessoas assim, bom, então, mas você como é que explica que o Ministro das Finanças diga que aumentou a despesa na área da saúde e você diga que os hospitais continuam sem dinheiro? É muito simples, isto são factos, eu não invento estas coisas, a gente vê as notícias na televisão, nos jornais, nas rádios, dos problemas das urgências, dos problemas dos hospitais, portanto, isto são factos. Mas há uma coisa que eu gostava de dizer às pessoas que me escreveram. E vou mostrar uma manchete do Jornal de Negócios, salvo erro, de sexta-feira, que é esta aqui. A vossa pergunta, que é, para onde é que vai o dinheiro que o Governo tem estado a destinar para a saúde? Olha, está aqui. Está aqui, salvo ver, foi sexta-feira que o Jornal de Negócios publicou isto. Salários levaram 60% do aumento da despesa em saúde. Percebeu? Ou seja, o dinheiro que foi tem sido destinado para a saúde tem estado a ser consumido por salários. Você está surpreendido? Não. No Ministério da Saúde, quase 90% da despesa do orçamento é para pagar salários, enfermeiros, funcionários, médicos e por aí adiante. Não surpreende. Ora, é por isso que quando o Governo faz cativações na área da saúde, que tem estado a acontecer, o que acontece é que este dinheiro faz falta depois para onde? Exatamente para o investimento na qualidade dos serviços.
Ou seja, o que tem acontecido é, o dinheiro que vai sendo aumentado em termos de despesa, ou seja, o aumento de despesa, vai para salários. Mas depois falta para outras coisas. E o problema está aqui. E por isso é que você tem visto uma degradação acentuada dos serviços de saúde. E por isso é que eu tenho criticado aqui um governo de esquerda, que, como sabe, a esquerda é campeã da defesa do Estado Social. Mas o Estado Social aqui é só para salários. Não é para a qualidade do serviço que é prestado neste momento aos cidadãos. E olhe que há situações graves. Isto não é invenção da imprensa. Nós estamos tendo notícias, situações muito complicadas, em urgências e não só, dos serviços de saúde dos hospitais públicos. Eu não sei se a ideia é destruir essa competência dos serviços públicos de saúde, mas que estamos a fazer um grande serviço nessa área, estamos. Isso não tenho dúvida nenhuma. Bom, quarto ponto. A Comissão Europeia, isto é uma notícia que eu estou a dar aqui, é uma informação que eu tenho, não está em jornal nenhum, e eu hei de analisar isto melhor ontem, até porque já vamos quase com 20 minutos de programa. Bom, a Comissão Europeia começou a ouvir falar em Portugal muito nas últimas semanas em pagamento de dividendos ao Estado. Bom, você sabe a crítica que nós temos feito aqui. Desculpe lá, já me constipei. E a questão é esta. O déficit do próximo ano vai baixar, sobretudo com base em três situações. Congelamento de despesa, dividendos do Banco de Portugal, dividendos da Caixa Geral de Depósitos. Bom, isto não são receitas estruturais. Há gente no Departamento Técnico da União Europeia já preocupada com isto. O Sr. Moscovici, o Sr. Franciu, como eu costumo chamar, deixa passar isto. Mas os serviços técnicos da Comissão estão preocupados com isto. Mas a verdade é que nos últimos dias, quando se começou a falar nos dividendos da Caixa Geral de Depósitos para o Governo, para o Estado, a Comissão Europeia ficou de antenas no ar. Naturalmente. Porque é a Direção-Geral de Concorrência que autorizou o salvamento, o bailout da Caixa Geral de Depósitos. Bom, isto é preocupante? É. Vai passar? Não sei. Mas eu conto ter mais detalhes para analisar esta questão amanhã. Mas ela é relevante. E é relevante porquê? Porque felizmente alguém fora está a fiscalizar aquilo que está a ser feito com o dinheiro dos contribuintes portugueses. Eu recordo-lhe que a discussão do bailout da Caixa Geral de Depósitos por parte com a Comissão Europeia e com o Banco Central Europeu foi muito difícil. Portugal esteve a ponto, houve uma altura em que esteve quase a ser obrigado a liquidar a Caixa Geral de Depósitos. Portanto, tudo aquilo que a gente possa fazer neste momento com o dinheiro da Caixa Geral de Depósitos diz respeito não apenas a nós, mas quem autorizou em Bruxelas e em Frankfurt a fazer aquilo que se fez. Portanto, é natural que estas instituições estejam preocupadas com isto. Mas eu amanhã conto dar mais detalhes sobre esta matéria. Bom, ponto seguinte. O Comissário Carlos Moedas dizia ontem, acho que está no público de hoje, que não está muito preocupado com o Brexit, está preocupado com a Itália. Eu acho que isto não é bem assim. E vou explicar porquê. A Itália é um problema de curto prazo, que é, estes senhores fizeram um orçamento populista e querem tramar a vida a Bruxelas. E Bruxelas já disse que não pode ser, vão ter que apresentar um novo orçamento, já disse o Comissário Moscovici, já disse o Presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, e muito bem. Agora, aqui a questão é, se a Itália não quiser cumprir, o que é que acontece? É isso que estamos para ver. Eu acho que vai haver cedências, não sei se vai haver cedências suficientes por parte de Itália. Mas a verdade é que isto pode criar um problema grave à União Europeia, nomeadamente à zona euro e ao euro. Problema de curto prazo. O problema do Brexit é o outro. A Europa perde influência no mundo sem um país como a Inglaterra. E, portanto, quando o engenheiro Carlos Moedas vem dizer bom, eu não estou muito preocupado com isso, não pode ser assim. Nós temos de estar preocupados com aquilo que se passa com o Brexit, porque pode acontecer com outros países e não só, porque a nossa preocupação neste momento devia ser a contrária, como disse Tony Blair ontem e muito bem na cimeira, no Web Summit. E que é isto? Nós devíamos fazer tudo o possível porque ainda há tempo para que a Inglaterra não saia. Porque a Europa está com desafios tão grandes e não é só na economia, não é só no comércio, é na defesa. Nós temos um problema grave na defesa. Os Estados Unidos estão-se a afastar da Europa, a Rússia tem a mão dirigida à Europa, a China tem a mão dirigida à Europa, portanto nós precisamos de nos unir. Ora, uma das potências militares europeias chama-se Inglaterra. E portanto era bom que nós não desvalorizássemos o Brexit, como parece subentender-se das palavras do Comissário Carlos Moedas. Eu percebo, a preocupação de curto prazo tem que ser a Itália, mas nós não podemos perder a visão estratégica da Europa. E nessa visão estratégica da Europa, a Inglaterra faz parte fundamental.
É um elemento crítico todo este processo. Bom, último ponto da conversa de hoje. O Ministério Público, está nos jornais, está a investigar duas coisas. Primeiro, aquela história do deputado José Silvano, que parece que, entretanto, foi uma ação na Assembleia, assinou, depois saiu outra vez. Isto não diz muito bem da classe política, mas está a investigar várias coisas. Aquela questão de haver deputados que assinam pelos outros, mas também a questão das moradas falsas. Bem, como sabe, nos últimos meses, eu não toquei neste aspecto nos últimos dias, mas nos últimos meses tem havido um horror de informações sobre deputados que dão uma morada que não é correta, é falsa e tal, por causa dos subsídios. Bom, uma vergonha. O Ministério Público está a investigar isto. Bom, eu já sei que desse lado, eu acho muito bem que esteja a investigar. Eu já sei que desse lado vai haver gente a dizer assim, bom, mas os deputados têm imunidade parlamentar e, portanto, não lhes pode fazer nada. Bem, eu compreendo isso, mas há uma coisa que quero dizer. Não é preciso uma sanção criminal para as pessoas aprenderem. Basta uma sanção social. Ora, o facto do Ministério Público estar a investigar já é bom. Quando nós conhecermos os nomes e percebermos quem é que está envolvido nisto, isto é muito importante. Porquê? Porque, primeiro, perante o seu eleitorado, vão ser confrontados com isto. E é pena que em Portugal o sistema eleitoral não permita que os deputados sejam mais responsabilizados perante a sua circunscrição, ou seja, o sítio onde são eleitos. É um dos problemas que nós temos com a lei eleitoral em Portugal e precisamos mudar isto rapidamente. Bom, em segundo lugar, porque quando isto souber na opinião pública, isto vai ser uma sanção social. As pessoas vão cair em cima dos deputados e perguntar, mas o que é isto? Isto é uma vergonha. Ora, você dirá, isto não chega? Não, não chega, mas isto ajuda muito a moralizar o sistema. Por isso é que me parece muito importante que o Ministério Público esteja em cima disto e que divulgue informações que depois, sobre essas investigações que está a fazer. Porque nós precisamos de saber quem é que está a prevaricar, que é para sabermos quem é que vamos votar e, sobretudo, em quem é que não vamos votar. Bom, eu já terminei a conversa de hoje. Como eu lhe digo, à tarde vou publicar aquela entrevista que tive que gravar porque havia problemas de telecomunicações em Espanha. E quanto a nós, olha, ainda vamos ter o Think Tank e quanto a este programa, vemos amanhã às 8 da manhã já em Portugal. Quero agradecer-lhe a paciência que teve para estar desse lado. Para o final vou-lhe só pedir que peço sempre para porem um gosto e fazer partilha nas redes sociais por uma razão muito simples. O que você ouve aqui não ouve mais lado nenhum. Obrigado, com licença e até lá.